taxa Selic é um indicador muito importante para a nossa economia e desde lá do meio do ano passado até hoje tivemos consequentes aumentos da taxa básica de juros, da taxa Selic aqui no Brasil. Isso faz com que a gente pare para pensar um pouquinho. Será que a gente finalmente parou de ter aumentos da taxa básica de juros? Será que a taxa básica de juros vai permanecer pelo menos até o final do ano nesse patamar de 13,75% que está atualmente? Bom, se você quer um pouquinho da minha opinião sobre essa questão, fique até o final desse vídeo que eu vou tentar da melhor maneira possível expressar o meu ponto de vista e minha opinião sobre isso daí. Bom, a taxa básica de juros do Brasil, chamada de taxa Selic, é algo muito importante. Eu acho que deveria ser fundamental disso ser ensinado até mesmo na escola, porque é algo que está diretamente relacionado com o dia a dia de todo cidadão brasileiro. Quando você vai no mercado, quando você paga uma conta, quando você paga uns juros de IOF, quando você paga qualquer coisa que seja, a taxa básica de juros está de uma forma ou outra ligado com aquela operação que você está fazendo, só que poucas pessoas realmente sabem o que é a taxa básica de juros e entendem a importância da taxa básica de juros se formos considerar o Brasil todo, não só aquelas pessoas que estão ligadas no mercado financeiro. E tem um helicóptero passando. Bom, mas para poder falar um pouquinho sobre a taxa básica de juros, antes eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre a inflação, que está diretamente relacionado com a taxa básica de juros, diretamente relacionado com a taxa Selic. A inflação é um fenômeno monetário que ocasiona aumento de preço dos produtos e serviços dentro de uma determinada economia durante um determinado período. Basicamente, a definição de inflação é isso daí. E existem vários fatores que ocasionam a inflação, mas o principal dele é o aumento da oferta monetária. É quando você começa a imprimir dinheiro, colocar mais dinheiro em circulação, porque quanto mais dinheiro tem em circulação, você acaba tendo um choque de demanda em comparação com a oferta. Então imagina o seguinte, se você vai lá, o governo imprime R$1 milhão, distribui R$1 milhão para todos os cidadãos brasileiros. Você acha que talvez você tenha conseguido resolver o problema da pobreza, só que na verdade o que vai acontecer é que você vai ter cada vez mais pessoas querendo gastar esse dinheiro, só que não tem produtos ou serviços o suficiente para poder gastar esse dinheiro. Então imagina que agora que todo mundo tem um patrimônio de R$1 milhão, todo mundo vai ter que contratar os serviços de um contador. Só que você não tem contadores o suficiente para dar conta de 214 milhões de pessoas que vão ter R$1 milhão agora para poder fazer a sua declaração de imposto de renda, para poder pagar seus impostos, para poder calcular alguma coisa que deve estar pagando. Com isso, você acaba tendo uma quantidade limitada de contadores para um número massivo de pessoas que precisa desse serviço. Então a gente tem aqui a oferta, que é a quantidade de contadores, e nós temos a demanda, que é o número de pessoas que estão requisitando esse serviço, que precisa desse serviço. Como não tem contador o suficiente, o que o contador vai ter que fazer é aumentar o preço dele para poder diminuir o interesse das pessoas por esse serviço, ou então até mesmo para ele conseguir lidar com essa quantidade massiva de pessoas que vão estar querendo contratar o seu serviço. Então com isso você acaba tendo um aumento no preço da prestação de serviço de contabilidade. Com isso conseguimos ter uma noção bem abrangente assim dos principais causadores da inflação. E nós tivemos aí a inflação subindo muito nos últimos 12 meses. Atualmente estamos com inflação, no momento que eu gravo esse vídeo, segundo o IPCA, de 10,07%. E para poder mensurar a inflação aqui no Brasil, nós temos dois principais indicadores que podemos considerar como os mais corretos e oficiais para mensurar a inflação. Temos o IPCA, que é esse que eu comentei para vocês, que é mensurado pelo IBGE. Todos os meses os agentes do IBGE vão nas principais capitais analisar em diferentes estabelecimentos o aumento do preço de produtos e serviços que teve de um mês para o outro. E eles tentam abranger aí os serviços e produtos que vão ser utilizados pelas pessoas que ganham de 1 até 40 salários mínimos. Então uma lista gigantesca de produtos e serviços que eles analisam a variação de preços. Vou estar colocando na tela para vocês darem uma olhadinha rápido na quantidade de produtos, são realmente muitas coisas. E o IPCA ele é feito através de uma média ponderada, importante destacar isso. Então, por exemplo, alimentos e bebidas têm um peso de mais de 20%, quando você tem um aumento no preço de alimentos e
e bebidas, acaba tendo impacto muito maior do que se você tiver um outro aumento muito considerável também em, por exemplo, vestuário, em, por exemplo, lazer, esses outros itens que fazem parte do IPCA também. Então é importante destacar isso, que o IPCA ele é feito através de uma média ponderada. E o outro índice que nós temos para poder calcular a inflação é o IGPM. O IGPM, diferente do IPCA, que é calculado pelo IBGE, que é um órgão público, o IGPM é calculado por uma instituição privada, que é a Fundação Getúlio Vargas, a FGV. E o IGPM, o método de cálculo dele também é totalmente diferente. Ele basicamente vai ser composto 60% pelo IPA, índices do produtor amplo, 30% pelo IPC, índices do consumidor, índice de preços do consumidor, e 10% pelo INCC, que é o Índice Nacional de Preços da Construção Civil. Então, com isso, a gente consegue ter uma noção bem clara que um acaba sendo muito diferente do outro. Se você mora de aluguel, provavelmente o seu contrato de aluguel deve ter lá falando sobre a cláusula do reajuste anual do seu contrato de aluguel, sendo ou através do IGPM ou através do IPCA. Sempre vão utilizar esses dois índices e o IGPM acaba sendo muito mais utilizado nesse tipo de situação de reajuste de contrato de aluguel. Bom, agora que eu expliquei para vocês um pouquinho sobre o que é inflação, como que é ocasionada a inflação através do aumento aí da oferta monetária, é importante destacar para vocês o assunto desse vídeo aqui, que é a taxa básica de juros, aqui no Brasil chamado de taxa Selic. A taxa Selic é uma taxa que serve como um instrumento basicamente para poder frear a inflação. A cada 45 dias, o Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, que é basicamente um órgão que responde diretamente ao Banco Central do Brasil, que é o Bacen, se reúne, os seus 8 representantes se reúnem para poder determinar se eles vão aumentar a taxa básica de juros, manter a taxa básica de juros ou irão reduzir a taxa básica de juros. Eles tomam essa decisão de acordo com a variação do câmbio, de acordo com a variação do câmbio, de acordo com o aumento, redução ou se mantendo estagnada a taxa do IPCA, a taxa de inflação do Brasil. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, nos últimos 12 meses estamos aí com uma inflação na casa de 2 dígitos. Hoje a taxa básica de juros está na casa de 13,75%. É uma taxa de juros que não tínhamos desde a época do auge do impeachment da ex-presidenta Dilma, lá no final de 2016, comecinho de 2017. Então realmente é uma situação preocupante, mostra uma situação delicada que o Brasil está passando atualmente por causa dessa taxa básica de juros extremamente alta. E o efeito principal que a taxa básica de juros alta causa na economia como um todo para poder controlar a inflação é porque basicamente a taxa básica de juros serve como um indicador para poder determinar quais que vão ser as taxas de empréstimo, taxas de financiamento, taxas de juros compulsórios, taxas do crédito rotativo do seu cartão de crédito, taxas do cheque especial, taxas do crédito pessoal, qualquer modalidade de crédito que a gente tem aí de empréstimo acaba sendo determinado pela taxa básica de juros. Quanto mais alta está a taxa básica de juros, mais altas serão as taxas que os bancos vão estar oferecendo para os seus clientes. Com isso, a gente tem as pessoas tendo uma propensão a gastar cada vez menos, com isso diminuindo a oferta monetária, diminuindo a quantidade de dinheiro em circulação. Então, na teoria, com o aumento da taxa básica de juros, você consegue reduzir o consumo, e reduzindo o consumo você consegue diminuir ou pelo menos controlar a inflação. Bom, agora a pergunta que não quer calar, né? Expliquei para vocês um pouquinho sobre a inflação, expliquei sobre a taxa básica de juros, mas será que ainda teremos neste ano outros novos aumentos da taxa Selic? Será que a taxa Selic vai para 14%? Para 14,25%? Bom, é realmente algo complicado de você bater o martelo e determinar, porque a gente tem que lembrar que a economia não é uma ciência exata, mas sim uma ciência humanas, porque tudo depende de basicamente as decisões dos seres humanos. Se a gente tomar a decisão de consumir, a gente vai ter um aumento da inflação. Se a gente tomar a decisão de fazer uma poupança, economizar dinheiro, realmente ser mais regrado com isso, a gente acaba tendo uma diminuição da inflação. Então a economia é basicamente um organismo vivo que a cada segundo, a cada momento pode estar mudando e variando muito de um país para o outro. Então eu não posso ser presunçoso ao ponto de vir aqui falar para vocês que é fato que a taxa Selic vai se manter no nível que está, que é fato que a taxa Selic vai estar caindo. Mas no meu ponto de vista, eu acredito que a taxa Selic vai se manter pelo menos até o final do ano neste patamar de 13,75%. Acho muito difícil dela continuar subindo se a
a inflação vier caindo. E se a gente for analisar o Boletim Focus, que é um relatório que o Banco Central emite toda semana, que basicamente mostra pra gente as principais expectativas aí dos players do mercado financeiro em relação a IPCA, em relação à taxa Selic, em relação ao câmbio, em relação a várias coisas que a gente fala do setor macro da economia, a gente pode observar que a expectativa para os próximos meses em relação à taxa Selic é de uma deflação de 0,19% agora em agosto de 2022. Teríamos um aumento aí de 0,48% em setembro de 2022 e depois um aumento de 0,54% em outubro de 2022. E a expectativa é que encerramos o ano com a taxa Selic na casa de 7%. Se realmente isso se concretizar, isso acontecer, dificilmente que o Banco Central vai estar aumentando a taxa Selic mais do que já está, que é extremamente alta. Então, eu acredito que se o cenário permanecer da maneira que está e realmente a gente tiver essa deflação agora em agosto, que é ocasionado principalmente por causa da redução do preço da gasolina, a gente tem que lembrar que a gasolina é um fator muito determinante numa economia, por causa que ela basicamente está embutida na precificação de preço da maioria dos produtos, porque quando você vai produzir arroz, por exemplo, você vai ter o arroz sendo fabricado lá numa plantação, naquela fazenda, naquela plantação que ele está sendo produzido, ele depois vai ser colhido e depois vai ter que ser levado para uma fábrica para fazer o processo de industrialização. O transporte da fazenda, onde ele foi plantado, até a fábrica, não é você estralar o dedo que ele vai parar lá, não. Você provavelmente vai ter que usar caminhão, provavelmente vai ter que usar um meio de transporte que vai utilizar do combustível. Chegando lá, aquele produto, depois dele ser industrializado e para poder chegar até no varejista, para chegar no supermercado, para depois chegar no consumidor final, ele também vai ter que ser transportado. Então aqui a gente tem a precificação do custo do transporte, tanto nessa parte, desde a produção até a industrialização, depois da industrialização para a comercialização. Então quando a gente tem uma redução no preço da gasolina, a gente acaba tendo uma redução também no preço de custo de fabricação desses produtos que vão chegar até o supermercado. Com isso, a gente tem uma diminuição do preço no produto final que nós, consumidores, vamos estar indo lá comprar. Então com isso acaba sendo muito benéfico. E considerando que a gente já teve aí aumentos bem drásticos no preço da gasolina através de cortes que foi feito em vários impostos, como o ICMS e o IPI, eu acho muito difícil que a gente tenha um aumento do preço da gasolina pelo menos até o final do ano, considerando também que é um ano político. Isso seria basicamente um suicídio político se o atual presidente deixasse a gasolina subir depois que ele conseguiu a tanto custo reduzir ela ao patamar que está hoje. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, também se inscreva. Ative o sininho de notificações para ter certeza que sempre você vai ser avisado assim que o vídeo novo nosso for ao ar. E tchau, tchau, nos vemos no nosso próximo vídeo.